Olá pessoal, mais uma vez reunidos para começarmos nossa live. Vamos chamando os amigos. Vamos lá pessoal, a nossa participação nessa live é muito importante. Nós fazemos parte dela, nós que fazemos com que ela fique cada vez melhor. Celinha chegou agora aí, vamos lá. Nossa live de hoje é um tema interessantíssimo, desmistificando o vegetarianismo. Mitos e verdades sobre alimentação vegetariana, com a nutricionista vegana e especialista em nutrição vegetariana, Sara Ortiz. Então essa live de hoje vai fazer a gente pensar um pouquinho fora da caixa, a gente ver realmente como é que funciona as coisas, como é que funciona essa questão da alimentação, o porquê da alimentação, como é que a gente vai entender, sair realmente da caixa, observar a coisa de outra forma. Lembrando que as nossas lives têm o patrocínio da Medvida Saúde, Central de Atendimento 3003-7270, um novo conceito de plano de saúde. Entrem lá, tomem informação, vão lá e procurem ver realmente essa mudança de paradigma. A gente tem que ir se adaptando ao novo e ter o poder de mudança, né? A doutora Sara já está aí, a gente vai chamar ela para começar esse bate-papo muito interessante. É importante usar os veículos de comunicação para passar conhecimento, para esclarecer as pessoas, porque o poder de escolha, ele é cada vez melhor quando temos o conhecimento, e o conhecimento embasado, né? Então, às vezes a gente ouve as coisas, mas sem uma contextualização e faz com que a gente não consiga. Aí, o grande Fred, grande mestre Serrinha, esse grande Fredão da Eco CrossFit, CrossFit Eco. Aí, grande professor. Vamos lá, olha Serrinha, é isso aí, Serrinha, conto com sua participação, você é um grande exemplo também. Vamos lá, hein? Vamos chamar a doutora Sara para a gente dar início a esse bate-papo legal aqui, essa troca de informações, essa busca de estar cada vez melhor. Vamos chamar ela aqui. Pessoal, vamos chamando os amigos, vamos avisando que nós já estamos aqui para bater esse papo legal. Oi, doutora Sara. Oi, muito prazer em vê-lo, né, virtualmente. É isso mesmo. Eu que agradeço a senhora aceitar o convite, para justamente a gente falar sobre essas coisas, tirar essa verdade, esses mitos a respeito disso. Pronto, então, primeiro dizer da minha satisfação, né, agradeço o convite. Não, estava aqui tentando, né, mexer aqui pelo Instagram, porque realmente eu fico... É um desafio para mim, né? A gente está vivendo esse período de quarentena, aumentando a quantidade de lives, e é importante o seu trabalho, né? Que eu vi já, a gente se conhece há pouco tempo, você me procurou para a gente poder conversar sobre a alimentação vegetariana, que a gente vê que está crescendo, né? Então, principalmente aqui no Brasil, mas que ainda existe, principalmente no meio esportivo, ainda existe muitos mitos, ainda existe muita resistência. E eu achei bastante interessante você se dispor a querer trabalhar esse tema, né, do veganismo, do vegetarianismo. Me colocou até que tinha interesse, olha que eu vou cobrar. Ah, não, a arte marcial nos ensina a sempre nos desafiar. E eu sou um formador de opinião, então eu acredito que a gente tem que passar a mensagem positiva para o nosso plano. Eu mesmo, eu estou no processo. Em dezembro, eu parei de comer carne vermelha. Oi? Eu estou no processo de mudança. Eu estou no processo, eu estou tentando e mudando e pesquisando, estudando, para justamente pensar fora da caixa, né? A gente vê, eu estava até lendo o vídeo de, eu não sei o nome dele, tem um nome estrangeiro, ele é médico, vegano, nutricionista, deu uma palestra dele muito interessante.
eu não sei o nome estrangeiro agora, e ele fala assim com a propriedade incrível. Tá tendo algum problema na minha voz? Tá ouvindo eco? Tá cortando um pouco. Eu tô ouvindo, mas tá cortando um pouco. Tá tendo um pouco de eco, mas tá dando para entender. Se estiver tranquilo. Ah, não, aqui também eu tô entendendo. Tá. Então, eu queria que a senhora se apresentasse e depois a gente vai entrar nesse tema aí. Então tá. Então, meu nome é Sara, né? Sara Ortins, sou nutricionista, especialista em alimentação vegetariana, né? Sou vegana já, iniciei minha transição com 15 anos, né? Então, fechei minha transição para vegana já há 13 anos aproximadamente, 2006 para 2007, né? Já tirei tudo de origem animal da minha alimentação. E não só alimentação, né? Que a gente sabe que o veganismo é para além disso. Já entrei no curso de nutrição já vegana, né? Então, entrei no curso de nutrição, né? Já sem nada de origem animal na minha alimentação, já questionando, inclusive, os padrões que são colocados na universidade. E também fiz a primeira pós em nutrição vegetariana, logo quando eu me formei, que abriu a primeira pós, que foi em Recife, né? Pela FSH, com apoio da turma, né, que era da SVB lá em Recife, e aí consegui fazer a especialização logo quando eu me formei. E hoje eu trabalho, né, então faço atendimento para pessoas, seja vegetarianas, seja pessoas interessadas na transição, porque eu também defendo, né, que cada um tem os seus processos e que o meu papel nisso é conseguir dar qualidade de vida para essas pessoas e que a gente possa ter um mundo melhor para nós e para os outros animais também, né? É isso. A senhora está com outro aparelho ligado? Não? Algum aparelho ligado? Tô para luz aqui, né? Tô colocando. Ah, não. É porque a pessoa está me orientando aqui, está tendo muito. Mas aí aqui tem o processo que Pode está ser porque eu acontecendo. estou de fone e você não. Mas se eu tenho fone, não tem esse problema, não. Deve estar acontecendo alguma coisa, a internet está dando mais osciladas. Mas eu queria que você falasse aí se está dando para entender. Quem está assistindo aí, pessoal, dê um resumo para a gente. Me dê. A Sara está com fone. Você está com fone, doutora? Tô com fone. Está com fone. Tentei tirar o fone, ver se está aí. Tá, só tirar aqui. Estão me ouvindo? Agora parou o eco. Então era isso. Pronto. Doutora, a gente queria começar assim com os conceitos, né? O que é uma alimentação vegetariana? O que é o vegetarianismo? Então, o vegetarianismo a princípio, né, uma dieta, né, uma alimentação baseada em plantas, que é uma alimentação em que você tira tudo de origem animal da sua alimentação. E aí a gente, né, por uma questão de organização, a gente divide em termos quando você está nesse processo de transição. Então, a gente tem o ovo-lacto vegetariano, que é uma pessoa, né, que está nessa transição e aí tira as carnes e mantém laticínios e ovos. A gente tem o lacto-vegetariano, que só consome os laticínios e os produtos de origem vegetal, e o ovo-vegetariano. E o vegetariano, que é, né, o termo que a gente usa habitualmente, seria o vegetariano estrito, né, que são as pessoas, que não é restrito, né, que a gente brinca que não restringe, a gente restringe, mas é um outro universo de alimentação. Então, são pessoas que se alimentam, né, de tudo o que tem no reino vegetal, né, e aí a gente tem uma preocupação também, não só em relação aos produtos de origem vegetal, mas a origem desses produtos, né, porque muitas vezes é um produto de origem vegetal, mas de uma empresa que explora animais, né? Então, e aí a gente já faz essa discussão, a questão do boicote, né, dessas empresas, dessas marcas, né, do próprio agronegócio que faz, né, que destrói a floresta,
né, que mata os animais, que a gente já sabe hoje em dia que é sem necessidade, né? Então, a gente já tem mais do que estabelecido na ciência que a gente não precisa. E o vegetarianismo é isso, é a gente ter um estilo de vida em que a gente possa excluir, né, da nossa vida e da nossa alimentação tudo que possa causar sofrimento animal, principalmente se for sem necessidade, né? O veganismo é um estilo que usa alimentação vegetariana, é isso? Porque o veganismo ele já abrange um universo maior de conscientização ecológica, conscientização animal, até de um lado politicamente falando, né, de uma realidade que a gente observa. Isso aí eu entendi. Esse processo, por acaso, eu vejo hoje a minha mudança alimentar como um processo de amadurecimento também psicológico. Hoje eu parei de comer carne vermelha desde dezembro e não sinto falta. Continuo comendo frango, ovos, peixe. E meu processo é que esse ano eu pare de comer frango, continue com frutos do mar e eu vá nesse processo para meu corpo se acostumar e minha mente também. E para eu aumentar a condição de entendimento assim, do que eu posso comer. Eu estou estudando, estou vendo. Eu digo que as lives, o maior aprendiz sou eu, né? Que eu estou realmente observando isso. E como a gente vai chegando na idade, o metabolismo vai baixando, eu observo muito a funcionalidade da vida. Então, eu observo nesse sentido de mudança. Eu tenho os meus credos espiritualistas, então isso também me fortalece, eu ter essa mudança, mas que não entra no caso agora, porque as pessoas, às vezes, os que são céticos, eles buscam esse lado. Mas eu vi em várias palestras que a cientificação do que em relação ao vegetarianismo é muito forte e não tem mais como ter um diálogo negativo sobre ele. É uma questão ainda de modificação social, das pessoas terem um entendimento de consciência relativo a isso. Uma das coisas que a gente observa, vou falar como leigo, né? Assim, certa situação de exclusão daqueles que fazem essa opção. Assim, de facilidade de acesso a alimentos. As pessoas falam, veganismo é só para quem é rico, o acesso é bem mais caro, que os alimentos não têm essa questão da condimentação, de muito tipo os fast foods da vida. Então, isso faz com que você fique numa situação meio alienígena, né? Quando a pessoa toma uma postura dessa. Então, porque aquela coisa da manada, né? As pessoas preferem andar numa manada e para aquilo estar certo, mas que o prejuízo vai ser maior. Eu vejo isso como um atleta marcial, essa realidade, né, de você mudar. Eu me espantei quando eu vi na palestra do médico dizendo que Carl Lewis era vegano. Um atleta tendo performance daquele jeito. Então, como hoje está essa questão da alimentação, essa questão da mídia realmente, como ela entende isso hoje? Hoje em dia, né, a gente costuma dizer que está até bem mais popularizado, na verdade, né, o vegetarianismo, o veganismo. A gente tem aproximadamente, né, segundo o último censo, né, do IBGE que colocou, a gente tem aproximadamente 14% da população brasileira que já se autodeclaram, né, adeptos da alimentação vegetariana. A gente está crescendo bastante, mas assim, essa questão social, ela também sempre é um problema, né, porque muitas pessoas, inclusive, têm resistência para o vegetarianismo, porque a primeira pergunta tá, mas minha família não né, principalmente se for criança ou adolescente, tem muita resistência da família porque pensam assim, não sou eu que determino o que é que vai ser comprado em casa, né, ou então, eu vou sair com meus amigos, todos os meus amigos comem carne, e aí eu vou ser o único vegetariano, como é que vai ser isso? Eu vou em qual restaurante? Né, e realmente existe essa questão social que precisa ser trabalhada. Então, por isso que eu sempre coloco, né, para os pacientes, olha, é um processo, né, um processo para você entender, você tem que, inclusive, procurar quais são as suas motivações, né, porque a gente já sabe que o atleta também tem muito disso, né, de ter uma alimentação específica, né, de ter que ter um cuidado específico, a própria, né, questão da socialização é diferente. Então, para nós vegetarianos também, a gente
passa por isso também, né? Então, a própria questão da solidão, né? De você não ter outros amigos vegetarianos, e que muitas vezes isso faz até falta, né? Então, as piadas, né, que os amigos fazem com a gente. Sobre essa questão, né, da indústria, do mercado, né, e da acessibilidade, a gente também tem que questionar, porque um dos mitos, né, já entrando na questão dos mitos, que colocam é que vegetarianismo é coisa de gente rica, é caro, né, ser vegano é caro. Né, então é importante a gente colocar, eu sempre faço essa comparação, o ser vegetariano é um padrão alimentar. O que você vai colocar no seu prato a partir desse padrão alimentar é uma escolha sua, né? Uma escolha, entre aspas, né? Dependendo da sua condição financeira também. Então, do mesmo jeito que quem come carne pode ter uma alimentação cara e pode ter uma alimentação barata, quem é vegetariano também pode comprar tudo industrializado e ser bem mais caro, ou pode optar, né, por fazer uma alimentação mais caseira, mais natural. Agora, uma coisa é verdade, né? Um vegetariano que queira fazer uma alimentação mais acessível, ele tem que ter mais autonomia em relação à cozinha. Então, quanto mais a gente se desafia a preparar as nossas refeições, mais barato vai ficar a nossa alimentação. Que aí é uma outra coisa que entra nos dias de hoje, que é as pessoas nessa onda de praticidade, de fast food, né? As pessoas estão cada vez mais resistentes ao espaço da cozinha e querem tudo rápido, tudo pronto, é almoço de 10 minutos, né? Trocam o almoço por um hambúrguer, né? Então, industrializados à torta e à direita ao longo do dia. Então, assim, o vegetarianismo, ele vem, inclusive, né, contra isso, né? Ele vem dizer assim, não, calma, né? Para a gente ter saúde, a gente precisa de tempo, a gente precisa preparar as nossas refeições, saber o que é que vai no nosso prato, e aí a gente também faz esse questionamento, né? Mas não que você não possa comer um iFood, um junk food, uma comida, né, processada, sendo vegetariano. Mas é muito mais saudável e mais econômico se você preferir por fazer suas próprias refeições, né? Então, assim, é possível ter uma alimentação acessível vegetariana? A gente posso dar aqui, por exemplo, você vai se alimentar de vegetais, de frutas, né? Ah, Sara, mas aí o povo fala em orgânicos, né? Eu cito o exemplo do orgânico. É diferente você comprar orgânico numa feira comunitária na sua cidade, do que você comprar um orgânico dentro de um supermercado que está dentro de um shopping. Então, também, às vezes, não é nem o preço, é onde você está procurando, né? Então, esses alimentos também influenciam. Eu digo que eu nem na hora que eu me apresentei, né, eu sou de Fortaleza, né? Então, a gente, Nordeste também, tudo aqui, então a gente sabe como é que é a feira comunitária, onde é que a gente consegue no mercado central da cidade. Então, existem caminhos que a gente pode ter grãos mais acessíveis, então feijão, grão de bico, lentilha, né? A própria soja, que a gente pode falar sobre ela também, que é um outro mito que a gente tem, a gente consegue mais acessível, né? Agora a gente precisa se desafiar na cozinha, né? Então eu acho que uma das grandes vantagens do vegetariano é essa, a gente sobrevive, porque botou uma cozinha perto da gente, a gente vai lá e prepara a nossa comida. E tudo, doutor, eu acho que a gente parte do princípio cultural. A gente vê que aqui no Nordeste, principalmente na Bahia, tem um apelo muito grande ao sabor, ao cheiro, ao visual da alimentação. Então, isso causa um atrativo muito grande. Eu sempre falo que a maioria das pessoas come para viver, não vive para comer, não come para viver. E a gente vê um aspecto social nisso, é o seguinte, se as pessoas de baixa renda, parece que é um demonstrativo de ascensão social quando vai comer carne, um filé. Então, tem tudo isso embutido, né, nessa realidade. Então, por acaso, eu sempre fui atleta, eu tenho 54 anos, comecei a praticar judô e jiu-jitsu com 13 anos, então eu sempre tive dito o que eu ouvia, uma alimentação saudável. E muitas vezes eu comer muito, aquela coisa assim, me sentia satisfeito quando folgava o cinto. Ah, não, comi bem. E até um mestre do jiu-jitsu falou o seguinte, que a maioria de nós come igual a sucuri, né? Come e fica lá hibernando. E o mestre fala o seguinte, o lutador ele tem que comer e se precisar combater após a refeição, ele tem que estar bem. Então, geralmente, a refeição que nós fazemos é uma refeição que envolve, a senhora deve ter muito isso, a questão muito da psicologia, da questão da ansiedade, vários aspectos que faz a pessoa compulsivamente ter uma alimentação justamente como resultado de culpa. Então, é todo um processo. Eu até fiz uma live como gancho para essa de hoje,
perguntando, a saúde começa pela boca ou a saúde começa na mente? Se a gente não usa realmente a alimentação como uma droga que você não vai ser tão discriminado no momento da alimentação, mas o processo, que a gente vê hoje que o mundo produz uma quantidade já enorme de alimentos e continua pessoas com fome, desnutridas, e a obesidade hoje é uma epidemia. Então, como é que pode isso? A gente produz tanto alimento e as pessoas realmente não têm essa capacidade de escolha de alimentos com qualidade. Então, todos esses aspectos envolvem, e eu vejo assim, a capacidade que a senhora tem que ter de conhecimentos para poder envolver uma pessoa e conseguir dar esse insight nela, né? Porque eu acho que eu mesmo, foi uma escolha, eu estou querendo realmente fazer, porque eu gosto desse desafio, e eu só de ter parado de comer carne em dezembro, já estou sentindo já diferente, em vários aspectos. Então, eu estou nesse processo e vou contar com a senhora, a gente vai ter que entrar em contato para fazer essas consultas online aí, a gente vai acertar, porque eu quero, é um objetivo em minha vida, eu mudar esse padrão de alimentação. Então, eu vi na palestra a questão da quantidade de alimentos que tem, variedades. Isso que a senhora falou, esse mundo de hoje, que a pessoa não para, aí come, aí quer trabalhar excessivamente, a gente vai um pouco naquilo que Dailma falava, né? Que a gente perde a saúde para ganhar dinheiro, depois tem que perder dinheiro para recuperar a saúde. Então, esse parâmetro do ser e o ter está muito voltado para essa questão da alimentação. Então, a cachorra aqui perto. Então, assim, essa questão, né, da alimentação, da variedade, né, e também do vegetarianismo, entra muito também em relação ao acesso, na questão que a gente discute na nutrição vegetariana sobre o nutricídio, né, que a nossa população está passando, que a gente tem cada vez mais, né, índices de obesidade, de diabetes, né? A gente tem as pessoas cada vez mais obesas na nossa sociedade, geralmente a população mais baixa renda, e sem acesso a legumes, a verduras, a frutas. Então, as pessoas não sabem mais como se alimentar de forma natural, né? Então, as pessoas sabem o que é um biscoito salgado, as pessoas sabem o que é um biscoito recheado, as pessoas, né, tomam refrigerante, né? Aquela questão do status, né, do que não é natural, e a gente sabe que esses alimentos, e para onde que está indo essa grande produção de alimentos que a gente tem, né, que a gente faz essa discussão dentro do vegetarianismo, né, e aí entra na própria questão da soja, né, que aí a gente vê que é uma outra polêmica, né, dentro do vegetarianismo sobre a soja, que não podemos comer soja, vegetariano só come soja, né? Então soja faz mal. Aí eu acho que é importante a gente colocar, a soja faz mal, mas o gado se alimenta de soja. Então, como é que você pode dizer que a soja faz mal e o alimento que você come, o gado que você está comendo, passou a vida inteira dele se alimentando de uma ração à base de soja, né? Então, alguma coisa está errado aí, né? Nesse nosso cultural, né, que é colocado pela sociedade, pela mídia, né, para querer colocar que não dá para ser vegetariano, por quê? Não nos é permitido ser saudáveis, né? Então as pessoas não querem que a gente tenha acesso a uma alimentação natural e saudável, porque a alimentação natural e saudável evita diabetes, evita hipertensão, né? Vai fazer com que você não precise, com 50 anos de idade, já estar tomando remédio para baixar colesterol, né? Então, doenças cardiovasculares. Então, tudo isso não é colocado para a gente, né? O próprio leite de vaca, toda a construção que existe, de ele ser extremamente pró-inflamatório, mas a gente tem muito essa ideia, né? Não, de que a carne é que é boa no nosso prato, né? A gente exclui os legumes, as verduras e as frutas, e a gente acaba cometendo um absurdo, por exemplo, de um país tropical, em que a gente tem uma variedade de frutas ricas em vitamina C, tomando cápsula de vitamina C. Que é um dos exemplos que eu cito, né? Por que a gente toma cápsulas, né, se a gente pode estar se alimentando, né, se a gente pode estar enriquecendo a nossa alimentação? E aí a gente precisa, né, trazer esse debate. Eu sempre digo assim, olha, não precisa nem você mudar da noite para o dia para ser vegetariano, mas eu sempre pergunto, como é que está a sua ingestão de frutas, legumes e verduras? Como é que está a sua ingestão de feijão? Né? Então, como é que está a sua ingestão de leguminosas, de antioxidantes, né, de fibras? Então, as pessoas hoje, elas, né, estão muito mais limitadas, né, à questão da proteína animal.
e dos industrializados do que se preocupar em ter uma alimentação mais natural, né, que traz vários benefícios para o corpo, inclusive. E entre os mitos também, né, que fala, eu vejo, eu também sou formado em educação física, a gente vê assim na coisa, a ênfase de ter ingestão de proteína, e só a proteína animal que serve. Então, um mito, a questão do zinco, diz que é o caso do zinco, B12. Esses mitos que são criados para desencorajar as pessoas a ter essa mudança. Então, a gente observa que são criadas situações, como as pessoas não procuram pesquisar esses assuntos, caem nessa situação. Mas eu estou perguntando muito sobre a questão da alimentação. Eu ouvi falar também que a comida vegetariana ela dá uma saciedade melhor por causa do volume e é menos calórica. Então, é uma das coisas também que a gente não tem esse entendimento, porque não é uma coisa pública. A gente sabe que nós vivemos um pouco na indústria do medo, né? É mais fácil ter as pessoas com essa situação de não entender as coisas, que facilita para alguma situação ocorrer isso. Então, uma das coisas do atleta, eu vou perder. Aí eu estava estudando que os feijões, o grão de bico, o tofu, tudo isso tem uma quantidade de proteína que supre realmente. E se a gente for ver, observar, tudo tem que ter um equilíbrio. Eu vejo as pessoas, eu estou suplementando. Eu pergunto, e sua alimentação normal está equilibrada? Porque o suplemento, estou dizendo, é suplemento. Você vai suplementar o que você não consegue alcançar com a alimentação, entre aspas, normal. Então, se você não está tendo, o suplemento está fazendo o papel de suplemento. Ele está sendo um complemento da alimentação errada. Então, essa falta, e as pessoas acham, em questão à saúde, tudo caro. Eu vou ter que procurar um nutricionista, eu vou ter que fazer isso. E eu falo assim, poxa, a gente compra um carro, sacrifica, trabalha, só bota o melhor óleo, a melhor gasolina, o melhor pneu. E no corpo, que é uma máquina que é perecível, que a gente tem que ter um cuidado com ela constante. A gente nunca pensa em investir as coisas de melhor qualidade. A gente sempre ouve a coisa, não, a melhor aquela alimentação. Então, a gente não busca, porque acha que é caro, inicialmente, a maioria, uma orientação profissional. E futuramente você vai pagar muito mais caro. Eu vejo isso hoje, a minha parceria com a Medivida, porque ela tem um conceito diferente de saúde. Essas lives nós estamos fazendo justamente para abrir a cabeça das pessoas, justamente para esse princípio. Porque a prevenção é muito mais barata do que a remediação. Quando você previne, quando você informa as pessoas. Então, eu sou muito assim, eu gosto de estar com coisas que estejam no meu histórico, no meu perfil de valores. Então, essa minha parceria é porque eles têm esse perfil de informação. Porque até em questão financeira é muito mais garantido essa questão. Aí fala, doutor, essa questão dessa coisa que o pessoal fala, esse mito da alimentação tem que ser carne para ganho de massa muscular, para resistência, a questão do carboidrato, que a gente gasta muito na atividade aeróbica. Como é que funciona isso para a gente que é praticante realmente de atividade física? Então, assim, em relação à questão, né, da quantidade de proteína, de carboidrato, de gordura, do gasto energético total diário, o que é que eu gosto de sempre colocar, né, para as pessoas? Independente do seu estilo de alimentação, né, você vai ter um gasto energético e você vai precisar de uma quantidade X, né, de macronutrientes para suprir o seu gasto total diário. O que vai mudar de um vegetariano para um onívoro é só a fonte, mas todos os nutrientes que você precisa. Então, se você é um atleta que, digamos, precisa de 150 gramas de proteína, eu consigo lhe dar 150 gramas de proteína na alimentação vegetariana. Eu só vou mudar a fonte. Aí entra a questão que você colocou, muito bem colocada, inclusive, que é a questão do volume alimentar. O que é que a gente precisa compreender dentro da alimentação vegetariana? É que um pedaço de carne pequeno, ele é um alimento densamente calórico. Ou seja, em um pedaço pequeno de carne, eu tenho uma grande quantidade de proteína e de gordura. Já se eu fizer essa comparação com a proteína vegetal, eu vou ter que comer bem mais. É verdade, mas eu consigo atingir. Então, além de eu conseguir atingir, também é importante a gente colocar o quê? Que eu não preciso comparar as quantidades, né? Que às vezes, né, as pessoas vêm com os mitos,
não é a mesma coisa. É lógico que não é a mesma coisa. A gente sabe que não é a mesma coisa, mas a gente não quer que seja a mesma coisa. A gente quer o quê? Se você precisa bater sua meta de proteína diária, né? Se é 150 gramas, eu vou lhe dar 150 gramas ao longo do dia. Então, eu preciso distribuir essa sua proteína, não preciso dar, se, digamos, né, um bife tem 15 gramas de proteína, então eu tenho que dar alguma coisa que tenha 15 gramas de proteína. Eu até posso, mas eu não sou obrigado necessariamente a fazer o plano dessa forma. Eu posso distribuir ao longo do dia, né? Porque, por exemplo, a gente pensa, um pedaço de bife pequeno tem aproximadamente 15 gramas de proteína. Para eu ter a mesma quantidade em grão de bico, seria aproximadamente umas 10 colheres de sopa de grão de bico. E aí eu vou ter mais fibra no meu prato, eu vou ter uma saciedade maior. Então, para atleta também tem essa dificuldade, porque como você vai ter que comer mais, a gente precisa ajustar, fracionar melhor as nossas refeições, porque você precisa compreender. E aí é sem medo. Eu vou precisar comer mais, porque eu preciso bater a minha meta de macronutrientes, mas é tranquilo, né? A gente vai conseguir bater. E aí, quando é que entra o suplemento? Sara, todo vegano precisa tomar suplemento proteico? Não. Se a gente conseguir, eu sempre digo assim, se você conseguir bater a sua meta diária só com alimentação natural, né, conseguindo mastigar todo o volume alimentar, não tem necessidade de suplementação proteica. Eu já atendi vários atletas, inclusive fisiculturista, que por opção não tomava suplemento. Se alimentava bem do café da manhã até o jantar, conseguia bater a meta de proteína diária sem necessidade de suplementação proteica. Então, o que vai determinar se você vai utilizar proteína ou não além do seu objetivo, a sua adaptação em relação ao volume alimentar, porque é um volume alimentar maior. Né? Então, você vai ter que ter um pratão, né? Que a gente diz o pratão de pinhão. Né? Então, eu digo que para mim a coisa mais maravilhosa na alimentação vegetariana é você poder comer um pratão tranquilo, porque você sabe que aquilo ali é bom para o seu corpo. Né? Então, tem a quantidade ali de macronutrientes que você precisa e você fica saciado. Você come sem medo, né? A gente disse que você pode comer sem medo e você emagrece, inclusive você, né, perde gordura corporal, ou você pode ganhar massa muscular, dependendo do seu objetivo também. Então, a proteína, né, a gente diz assim, não existe, por exemplo, o que é a proteína? Ela é um aglomerado de aminoácidos. Então, já é comprovado que na alimentação vegetariana eu tenho todos os aminoácidos essenciais que o meu corpo precisa. Então, o que é que eu preciso? Eu preciso bater a minha meta de proteína diária, que aí ela vai depender de pessoa para pessoa, né, e de atleta para atleta também, a depender da sua atividade física. Então, da sua modalidade. Então, a depender da sua modalidade, né, e da sua individualidade, a gente consegue bater a sua meta de proteína. Isso vale para carboidrato, isso vale para gordura. Que aí um outro mito as pessoas às vezes têm medo, né, diz assim, mas feijão tem carboidrato, né, então as pessoas, mas grão de bico tem carboidrato, né, então as pessoas se assustam mais, né, com o carboidrato que vem, o coitado do carboidrato, né, que é um carboidrato complexo, né, de lenta digestão, né, de lenta absorção, que é rico em fibras, que é bom para o intestino. Elas se preocupam mais com o carboidrato do feijão do que tomar um refrigerante no final de semana. Né? Então, as pessoas, para ver como a nossa lógica está meio distorcida. Né? Então, é verdade, né? O grão de bico e o próprio feijão, eles vêm com carboidrato associado, mas é um carboidrato natural, um carboidrato complexo, é um carboidrato rico em fibras. E o nosso corpo, principalmente a atleta, precisa de carboidrato. Então, a gente faz essa avaliação completa porque a gente tem que bater meta de carboidrato, a gente tem que bater meta de proteína, a gente tem que bater meta de gordura. Eu até brinco que o atleta vegetariano ele tem que ter mais cuidado com a própria gordura, porque a gente sabe que uma alimentação vegetariana ela tende a ser mais limpa. Então, como ela não tem gordura saturada em excesso, né, não é como um pedaço de carne que já vem, ou ovo, ou laticínios, que já vem com muita gordura associada, a gente precisa ter mais atenção com o abacate, com o coco, com as oleaginosas, né, o grupo das castanhas, das sementes, para a gente conseguir aumentar a gordura na nossa dieta. Até o açaí, as pessoas falam que tem muita gordura também, né? O próprio açaí, que aqui pra gente, né, é bem calórico, então a gente tem, eu digo assim, a proteína, né, no vegetarianismo,
ela tende a ser o menor dos nossos problemas, mesmo para quem é atleta, né? Então, a gente fazendo as opções corretas nos horários, né, distribuindo pelos horários, a proteína é a primeira coisa que a gente consegue bater, né, na alimentação, principalmente quando você é atleta, aí você garante, você aumentando a proteína, não vai faltar ferro de jeito nenhum. Zinco é que não falta mesmo, porque quando a gente coloca cereais integrais, leguminosas, são boas fontes de zinco que a gente tem, né? As semente de abóbora, né? Que é a nossa semente de girimum aqui no Nordeste, né? Que a gente chama. Então, que é riquíssima em zinco, né? Então, quando a gente coloca cereal integral, leguminosas e sementes, a gente consegue bater zinco, a gente consegue bater magnésio, né? O próprio cálcio, né? E aí a gente, né, vê que a proteína, que eu sempre brinco, olha, é mais difícil você conseguir ajustar a gordura, porque você tem que lembrar das oleaginosas, né, você tem que lembrar das frutas gordas, né, que a gente diz, o próprio abacate, do que você conseguir bater meta de proteína, porque as pessoas hoje, elas já estão muito condicionadas com proteína. Então, a proteína, todo mundo sabe que é proteína hoje em dia, né, então as pessoas já ficam muito ligadas na proteína e esquecem, né, que a gente precisa ajustar os outros macro e principalmente os micronutrientes na nossa alimentação. Eu vou dar um exemplo rápido meu, é o seguinte, o que eu observo muito, até com algumas experiências que eu tive em relação à nutrição, que o foco principal, tanto dos pacientes, como muitas vezes alguns nutricionistas, é só focar na caloria. Eu vejo pouco falar na qualidade. O vegetarianismo tem essa coisa da qualidade. Mas eu ouvi falar, você tem que calcular a caloria, não sei o quê. Mas a observação da qualidade da alimentação, a gente não vê tanto. É mais soma de caloria. Eu já vi o pessoal comparar assim, não, um chocolate serenata tem a mesma caloria da maçã. Aí o pessoal compara assim, não, mas é porque a comida vegetariana não tem gosto. É porque eu acho que é um gosto tão forçado, que a gente está acostumado, que quando a gente vai comer o natural, dificulta. Só falar rapidinho, eu vi uma matéria com os ratos, a vida a respeito da cocaína e do açúcar. E diz que o açúcar ele tem um grau vamos dizer, da pessoa ficar preso a ele, tanto igual com a cocaína, né? Então, a gente vê essa questão da alimentação, ela prende a pessoa demais nesse aspecto. Que aí a gente vê a própria questão do sódio e do açúcar e da gordura saturada, né? Então, mas isso aí entra outra questão também, né? Que às vezes a gente pensa assim, que porque é vegetariano é natural, precisa necessariamente ser sem graça, né? Precisa ser sem sabor. Mas, na verdade, a gente precisa primeiro ressignificar o nosso sabor. E aí é aquela parte que a gente entra na cozinha, né? Então, uma salada não precisa ser algo sem graça, algo feio, algo mal feito. Não, a gente pode criar vários molhos, né? Então, molho agridoce, molho picante, né? Dá para fazer molho pesto manjericão. Então, a gente pode aproveitar a culinária vegetariana para a gente dar sabor aos alimentos. Né, a gente não precisa ficar preso, né, a adoçantes artificiais, ao próprio excesso de açúcar na alimentação, o sódio, que inclusive a médio e longo prazo, né, pode gerar quadro de resistência à insulina, né, pode gerar uma predisposição à diabetes, se a gente for pensar a médio e longo prazo. Então, a gente precisa entender que a alimentação, o que faz a alimentação ser mais saborosa é o tempero que você coloca. Né? Então, a gente pode, inclusive, aquela ideia, né, de que a gente sempre diz assim, piada de vegetariano, né? Então, eu não sei quem foi que disse, né, em qual momento da história, que para um bolo crescer, ele precisa de ovo e leite. Né? Ele não precisa de ovo e leite para crescer. Então, você pode fazer bolo vegano, você pode fazer torta salgada vegana, coxinha vegana. Né? Então, preparações e texturas que a gente já culturalmente utiliza, né, com carne, a gente pode ressignificar, inclusive, né, ajustando os temperos também. Então, não precisa, porque às vezes a gente pensa assim, vai ser vegetariano, vai comer só mato. Né? O povo já diz logo assim, né? Vai comer só mato, vai comer só folha, né? Vai comer só comida natural. Não, vegetariano, né? Então, ele come, por conceito, a gente come tudo que é de origem vegetal. Então, às vezes, as pessoas têm mania de perguntar, tu come o que no café da manhã? Né? Então, eu da minha adolescência para cá, eu escutava muito isso. Eu como a mesma coisa que vocês. Né? Então, tem a tapioca, tem o cuscuz, tem o pão. Né? Então, mas no lugar do queijo, coloca o quê? Você pode colocar pasta de amendoim, né? Você pode colocar hummus, que é uma pasta de grão de bico. Né? Você pode usar tahine, que é a pasta de gergelim. Então, a gente ressignifica
o que a gente teria, né, numa alimentação com carne, que eu acho, né, particularmente, muito mais restrita, né, que só se resume a, né, carne, frango, peixe, ovo, e as pessoas dizem que, mas você vira vegetariano, você vai restringir. Nossa, tem gente que passa o dia inteiro no frango, né, a gente vira vegetariano, diversifica o dia inteiro, não, mas é muito sem graça a tua alimentação, né, então a gente precisa estar aberta para esse universo, né, que para mim é um universo, né, então quando a gente pensa assim, que existem legumes e verduras que a gente nunca provou, nunca ouviu falar, né, variedades, por exemplo, de batatas, né, que a gente nunca nem pensou que existia, de feijões, né, porque a gente limita muito o nosso paladar, né, a cultura ocidental, né, a gente tem uma regra de como é que tem que ser o arroz na indústria, como é que tem que ser o feijão na indústria, né, e a gente inclusive existem até projetos, né, que tentam recuperar isso, de bancos de sementes, para a gente descobrir, nossa, existe arroz vermelho, né, existem outras variedades de feijões, que são nutritivos também, a gente pensar também que um alimento orgânico, ele tem mais vitaminas e minerais que um alimento, né, com veneno, com agrotóxico, então, isso as pessoas tiram da gente, né, isso as pessoas não discutem, né, não colocam. E a gente observa também que tem que ter uma ressignificação, né? Eu vejo que tem uma certa preguiça de pensar, né, dessa forma, né? De sair um pouquinho da situação, daquela coisa que é mais fácil. Eu tenho um amigo que ele falou que ele era monge, que no mosteiro, cada um faz sua comida, porque na própria manuseio, ele está jogando energia. Se ele jogar energia negativa, vai para ele. Então, esse processo da alimentação, acho que tem que ter uma certa mística, uma certa questão de você colocar energias. Isso sem falando em questão de credo, mas eu acho que é uma coisa que é importante, esse aspecto. Então, isso que a senhora está falando hoje é importante, o pessoal está vibrando aí. Eu queria dar um alô para todo mundo que está aí, da Grace Barra, meus alunos, meus amigos, meus irmãos aí. Então, tem muita gente. Tem umas perguntas, tem umas perguntas, eu vi que apareceram umas perguntas, só não consigo ver direitinho aqui, mas... Tem uma pessoa perguntou que tem certos alimentos que ela tem uma certa indisposição. Para óleo de coco, outras coisas, mas como você falou, a alimentação é restrita. Você consegue ter variações, porque apesar da pessoa ser vegetariana, ela tem gostos, né? Então, tem alimentos que ele tem uma palatabilidade melhor. Então, é uma questão de escolha. Eu acho que é porque, como você falou, tem gente que faz atividade para ganho de massa muscular, que come o dia todo batata doce e frango, batata doce e frango, batata doce e frango. Aí toma polivitamínico, né? Aí toma polivitamínico porque não tem variedade nenhuma na alimentação. Vê só, né? Você toma um polivitamínico isolado porque você está restringindo a sua alimentação, né, de forma monótona, ao invés de estar colorindo a sua alimentação para não precisar tomar um polivitamínico. Eu comecei a comer brócolis por causa de minha esposa, né, que eu não gostava, comia, ela começou a botar uma refeição, fazer algumas coisinhas, aí eu comi, que eu gosto muito de cebola, de tomate, essas coisas eu gosto. Complemento. Hoje já estou comendo mais grão de bico, diminuiu a quantidade do frango, então já estou botando mais os feijões, que eu vi mais ou menos 7 colheres de feijão em relação à proteína. Então, eu estou começando a ter esse discernimento. Mas o que as pessoas realmente têm mais dúvida é a respeito dessa variedade, porque... eu não acho fácil no mercadinho, porque o mercadinho ele vai vender aqueles produtos relacionados que o pessoal mais compra. Então, talvez tenha que andar mais para buscar, tenha que pesquisar. Eu acho que é um pouco de preguiça daquela coisa. Pô, se eu estou aqui, tem uma coisa fácil de comer, eu vou encontrar pronto na hora, é cheiroso e saboroso, eu vou daquilo. Então, tem essa questão também de dar a coisa. Uma coisa que eu observo, do estilo eu já fiz um período de jejum intermitente, que não é uma dieta, que é um período de desintoxicação. E muitas vezes a gente não faz isso. O nosso corpo é o tempo todo se alimentando sem dar um intervalo dele se repor. Então, tudo isso acho que se encaixa. Essa questão do veganismo eu acho uma coisa muito interessante e eu vou buscar isso com o passar do tempo, que é o amadurecimento. Mas eu vejo, é muito interessante porque você começa a ver nuances que você não via no dia a dia. Você consegue fazer ligações que você não fazia em relação a isso. Eu tenho minha imagem até hoje, que eu lutei judô e fui uma vez em Juazeiro, e perto da academia tinha um matadouro. E eu via puxar os bois para matar aquela faca enorme no pescoço. Então, isso tem muito forte em minha mente. E era aquele animal que eu ia comer depois. Mas a gente não faz essa ligação.
Então, quando a gente vai tendo uma percepção melhor, a gente vai tendo esses outros insights e vai justamente tendo uma posição relativa a isso. É a questão da conexão, né? Que a gente tem essa questão, né? Só comentando que tu falou que é bem interessante sobre, né, não ter no mercadinho da esquina. Eu acredito também, sempre quando as pessoas me perguntam assim, né, Sara, o veganismo é caro, né? Então eu não vou aderir ao veganismo, né? Porque não é uma alimentação acessível. Eu sempre digo assim, olha, gente, eu até me convenci que ele pode até ser caro. Mas para mim, o fato dele ser caro é porque o veganismo é uma questão de informação. E informação no nosso país hoje, principalmente, é algo caro. Né? Educação no nosso país hoje é algo caro. Então, o veganismo, o seu direito a ter uma escolha, a uma alimentação melhor, a uma alimentação saudável, a um estilo de vida diferente, ele vai depender de acesso à informação, que é algo que hoje não é, né? Não são todas as pessoas que têm. Né? Então, o que aparece na mídia, o que aparece na televisão para as pessoas é que o agro é pop, é que você tem que comer carne, é que, né, você tem que tomar refrigerante, você tem que tomar leite de vaca. Então, isso é o que aparece na televisão para as pessoas. Então, o veganismo, né, a alimentação vegetariana, ela acaba sendo estranha para as pessoas porque elas acham que é coisa de outro mundo, porque elas não têm acesso a essa informação. Elas não conseguem, elas não têm o direito de saber, por exemplo, que se elas mudarem a alimentação delas, elas não vão ter diabetes com 40, 50 anos de idade, que hoje é o que está acontecendo nos postos de saúde. Né? A população está tendo diabetes, está tendo hipertensão, está fazendo hemodiálise, que são serviços caríssimos, né, para o próprio cofre público, o próprio Estado, seja para os planos de saúde também, e para as pessoas também em relação à qualidade de vida. Então, as pessoas não têm esse direito a ter essa consciência de que, se ela modificar o seu estilo de vida, ela vai ter mais qualidade de vida. Né? Então, isso é muitas vezes negado para a gente, né, essa questão do acesso à informação. Então, eu sempre e o mais, né, que eu acho mais interessante nisso também é que muitas vezes, quando a gente vai levar informação para essas pessoas, elas também conseguem se abrir. São pessoas que nunca tiveram acesso a esse tipo de informação. A gente tem até uns projetos aqui em Fortaleza, né, de procurar conversar com as pessoas, né, olha, você sabia que você pode aumentar o feijão, mas as pessoas realmente não acreditam, né, as pessoas, não, feijão substitui a carne, aí a gente fica, substitui, não, mas vai faltar alguma coisa, né, eu vou ficar doente, né, eu não vou ter saúde, porque as pessoas têm ainda muito forte essa questão, né, de que carne é sinônimo de saúde, é sinônimo de proteína, leite de vaca é o que vai deixar seus ossos fortes, né, então que são coisas que são colocadas para a gente, né, seja no próprio curso de nutrição, né, eu não vou nem muito longe. Eu fiz um curso de nutrição em que muitas vezes eu tinha que ficar calada, né? Então, para sobreviver dentro do curso de nutrição, porque eram vários absurdos. Quando eu ia questionar, que eu dizia assim, tá, mas professor, né, eu tava mais professor, e o leite de vaca, né, que é tóxico para o corpo, né, que é pró-inflamatório, né, e o brócolis, né, e o coentro, e a couve. Não, Sara, isso aqui eu não vou discutir com você, não. Né? Eu disse, mas professor, eu sou vegana já, né, há 8 anos, 9 anos na época, por que eu consigo ser vegana se é impossível? Não, você é um caso à parte. Né, sempre diziam, né? Então, na própria faculdade de nutrição, a gente tinha essa dificuldade de discutir sobre veganismo, que hoje, né, a gente já está bem mais, a gente já vê que já existe especialização, já existe mais de uma especialização na área, e que a gente está conseguindo melhorar esse acesso à informação, mas que também dentro do esporte a gente tem mais essa resistência, né, por conta da questão do mito, né, de que é uma proteína de menor valor, de que eu não vou conseguir atingir minha proteína, e a gente viu, né, então uma das coisas que eu achei bem bonitas, né, que você citou também do atleta, é que a gente teve as Olimpíadas aqui, e teve até as notícias, né, que vários hotéis, né, no Rio de Janeiro, quando receberam, tiveram que adequar o seu cardápio, porque vieram muitos atletas veganos. Porque a gente está se abrindo aqui no Brasil mais para essa possibilidade, mas muito mais de uma cultura que já vem de fora, que os atletas estão começando a perceber. Eu posso ter performance e ter qualidade de vida e ter saúde. Eu não preciso ficar envenenando o meu corpo com frango, né, excesso de frango. De onde vem esse frango? Frango com hormônio, né, a própria carne vermelha, né, que já é pró-cancerígena, já tem vários
relatos que colocam isso, a própria Organização Mundial da Saúde alerta para isso. Então, os atletas estão começando a perceber, olha, eu posso ter performance e eu também continuar com saúde, né? Então, eu posso ter qualidade de vida, pensando a médio e longo prazo. E a alimentação vegetariana proporciona isso. A própria recuperação melhor que a gente tem, porque a gente aumenta antioxidantes no corpo, quando a gente adere para o vegetarianismo, para essa proteína vegetal, né, que ela não é tóxica para o corpo, como a proteína animal em excesso, a gente consegue fazer esse ajuste. E uma coisa interessante, essa coisa que a senhora fala da geração, minha filha tem 10 anos. Minha filha tem uma aversão muito grande à carne. Ela come frango, mas muito pouco. Mas ela gosta muito do feijão, do arroz, da salada, nem tanto. Porque o colégio é aqueles colégios tradicionais, então a gente procura levar o alimento, mas eles sabem que essa sociabilização dessa forma, ainda mais criança, ela se sente isolada quando ela não participa de certas situações. Então, é muito difícil você tem que ter uma certa maturidade, mas eu vejo que essa geração mais nova, ela tá indo com muita força, porque o acesso à informação está maior em relação a isso. E a gente, a pessoa que nada, mas aquele atleta que é vegano, o cara tem aquele corpo que faz o esteroide anabolizante, ele faz uso da alimentação, mas usa por fora, aí cria esse estigma de dizer. Então a gente ouve muito isso no nosso cenário esportivo. Porque é uma negação constante, uma coisa que realmente é importante. Eu vejo, por acaso, eu acordo 4h30 da manhã, dou aula o dia todo, então, para mim, eu tenho que ter uma alimentação que seja realmente energética e não me deixe cansado. Eu não posso acabar de comer aquela comida pesada e ficar com sono. Minha aula é prática também. Então, tudo isso envolve ter essa mudança de alimentação e essa cultura de mudança. Uma live com a senhora, acho que é uma live para 50 lives, para a gente começar Mas a gente não falou sobre a B12 ainda. E falta 4 minutos. Me fala um pouco sobre a B12 agora. Tá, então, a questão da B12, né? Eu fiz até uma postagem recentemente, né? Para a gente já tentar para a B12, porque a B12, ela sempre é um ponto polêmico dentro da alimentação vegetariana. Seja porque as pessoas dizem, né? Se é um produto de origem vegetal, se não tem B12 de origem vegetal, então é porque não é uma alimentação natural. Então a gente precisa comer carne, né? Isso é um ponto que as pessoas dizem. E que a gente sabe, né, que hoje isso é um mito, principalmente por quê? Porque não é certeza a forma como é colocada hoje a indústria da carne, né? Então animais criados confinados, né? Então criados à base de hormônio, à base de antibiótico. Eu não tenho como ter certeza que essa carne animal, ela vai ter B12. Eu não consigo garantir. E mesmo que essa carne, ela seja uma carne que o povo hoje está na moda, né? Falar de carne verde, né? Que é a carne da vaquinha feliz. Sara, mas a minha carne, né, ela é uma carne verde, né? Então, é um animal que não sofreu, né? Ele morreu feliz, né? Então, tem muito isso também que as pessoas dizem, mas ainda assim isso não é garantia de que você vai conseguir absorver essa B12. Então, a B12, ela é um problema hoje no mundo, né, que não diz respeito só a vegetarianos, né? 40% dos latino-americanos, em uma pesquisa que foi feita, foram diagnosticados com carência de B12. Então, 40% das pessoas que comiam carne, né, numa pesquisa que foi feita aqui na América Latina, né, então foi diagnosticada com carência de B12 também. Então, a B12, na verdade, ela é para ser uma preocupação de todas as pessoas. E o fato de você suplementar a B12, né, não faz você uma pessoa menos saudável, porque é uma vitamina, né, uma vitamina que ela é produzida por bactérias, né, por uma cultura de bactérias, então você não vai estar comendo um pedaço de animal numa cápsula, como quando eu virei vegetariana as pessoas diziam isso, mas é de origem animal. Não, não é de origem animal, ela é produzida por uma bactéria que está presente no intestino dos animais, né, então, e que esse tipo de animais que as pessoas estão comendo hoje em dia, né, que são animais confinados em condições insalubres, né, como a gente sabe que existe, né, nos abatedouros do nosso país, principalmente muitos abatedouros clandestinos, e fora a parte das carnes de papelão, né, que a gente vê por aí, mas que a gente precisa questionar que saúde é essa, né, são animais que muitas vezes precisam ser suplementados com B12 na sua própria carne
para que as pessoas possam estar ingerindo essa B12. Vê só, as pessoas estão comendo animais que foram mortos, suplementados com a B12, ao invés de tomar uma cápsula de B12. Né? Então, que é uma cápsula produzida, de uma vitamina produzida a partir de bactérias. Então, essa questão da B12, ela é um mito, né? Como se, então eu como carne, eu não preciso suplementar. Não, todo mundo, né, precisa fazer um check-up, precisa fazer uma avaliação de exames bioquímicos e ver se realmente, mesmo comendo carne, que eu já vi vários casos, você está com a sua B12 baixa, né? Porque a B12, ela realmente é uma vitamina importante, né? Seja para o sistema neurológico, a própria questão da concentração, né? Das fibras musculares. Então, o atleta também tem que ter muita atenção em relação à B12, independente de ser vegetariano, né? Então, o vegetariano tem realmente que ter mesmo, mas quem é onívoro também precisa ter atenção para essa vitamina que é importante para a gente. Doutora, eu não tenho como agradecer essa live, foi muito esclarecedora, apesar do tempo, que é muito assunto e muitas dúvidas. Eu vou ainda conectar com a senhora para a gente fazer uma live só de perguntas a respeito. Vou entrar em contato. Eu peço até desculpa, né, porque eu falo muito, assim, quando é live, assim, a minha maior preocupação nas lives é que é 1 hora. Então, assim, a minha primeira live, passei do tempo, assim, foi uma loucura. Então, que eu gosto de conversar, né? Então, como é 1 hora, eu fico mais limitada. E foi muito conteúdo, apesar do tempo que a gente tem pouco, mas foi muito conteúdo e muito esclarecedor. E eu acho que é o seguinte, o meu objetivo das lives é criar interrogações, não pontos finais. Então, justamente para pessoas buscarem. A senhora faz atendimento online, assim, para outro estado? Muitos alunos começaram a seguir a senhora, então vou entrar em contato para ver essa mudança. Eu acho muito importante isso e eu fico grato demais por a senhora ter aceitado o convite. Eu acho que eu acredito muito em sintonia, em sinergia. Então, quando eu fui procurar as pessoas, eu vi o seu nome ali, aí vi o currículo, não, vou entrar em contato com ela. Tanto que eu entrei em contato com outra nutricionista, ela deu a resposta, você me deu primeiro, não. Eu não acredito em acaso, eu acredito nas coisas de uma forma que a energia conspira, o universo conspira. Então, eu agradeço muito a senhora a presença, essa informação. Eu acho que a gente tem que conectar com o bem, tem que estar passando as coisas boas para as pessoas. Eu acho que é o objetivo da gente como ser humano, servir. Então, quando a gente consegue passar energia boa para as pessoas, eu acho assim muito proveitoso. Eu acho que está fazendo nosso papel aqui nesse plano. Então, eu queria agradecer muito a senhora por essa participação e vamos marcar a próxima de perguntas e respostas. Tá joia? Eu agradeço, né? Então, Nilton, esses 3 minutinhos, né, para me despedir. Então, agradeço muito pelo convite. Já aceito o convite de perguntas, né, que a gente fica nesse bate-volta que a gente consegue, né, melhorar mais o tempo. Dizer que eu realmente também gostei muito, né, de você ter entrado em contato, você mandou o áudio, né, achei bem interessante a forma como você colocou, que está aberto para essa possibilidade, que aceita o desafio de também entrar nesse universo da alimentação mais natural. Por que não, né? A gente tem que pensar sempre assim, se é possível, se é saudável, por que eu não posso experimentar, né, um estilo de vida em que eu vou ter performance e que eu posso ter mais saúde? Então, eu gostei muito, né? Achei bem interessante que você sempre está trazendo lives informativas, né? Que é conhecimento, né? Que é formação. E estou aberta, né, para outras lives com perguntas sobre vegetarianismo, porque é algo que eu vivencio, né, que eu defendo, que eu acredito e que eu acho que as pessoas precisam conhecer, né? Precisam ter acesso a essa alimentação saudável. Então, sobre os atendimentos, né? Eu estou com os atendimentos online, primeira consulta, até final de agosto, segundo o nosso conselho. Ele permitiu, né, consultas online até 31 de agosto. Não sei se eles vão, né, permanecer, mas a primeira consulta, né, quem tiver interesse, eu estou recebendo para esse mês de agosto. E será um prazer poder atender atletas, já tenho experiência, né, com nutrição esportiva, com atletas, também tenho experiência, né, com materno infantil, né, com gestantes, com crianças, alimentação infantil, então, idosos também, eu também tenho pacientes também, né, da terceira idade, que a gente faz esse trabalho todo com a questão da absorção dos nutrientes. E estou aqui, né, aberta para a gente poder conversar, para a gente discutir sobre alimentação saudável, sobre um mundo mais justo e melhor para os animais e para nós também. É isso, doutora. Obrigadão. Um abraço para a senhora. Fica com Deus. Obrigado. Eu que agradeço. Tchau.
Aí, pessoal, vamos finalizando nossa live, agradecendo a doutora, agradecendo a Medivida Saúde pelo apoio à nossa live, agradecendo a presença de vocês todos. E lembrando que a nossa live de terça-feira, o tema será Jiu-Jitsu é para todos. E sexta-feira teremos uma live com o professor da Gracie Barra o Para Jiu-Jitsu. Tá joia? Grande abraço a todos, fiquem com Deus. Obrigado pela presença de vocês. Muito feliz por mais uma vez estar com vocês aqui. Tá joia? Grande abraço a todos.